Fala pessoal, nossa aula de hoje, Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. O objetivo, enunciar e demonstrar algébrica e geometricamente o Teorema de Pitágoras e aplicá-lo em situações problema. Resolver problemas do cotidiano envolvendo as razões trigonométricas. Então, vamos lá. Bom, nós vimos que as razões trigonométricas é relacionada à trigonometria, um assunto que estuda as relações existentes entre os lados e ângulos. Essa ciência teve uma grande aplicação na engenharia, astronomia, na agrimensura, navegação. Essa ciência ela pode nos ajudar, por exemplo, a calcular distâncias inacessíveis. Ela foi útil na antiguidade com medições, até previsão de eclipses. Eu tenho aqui primeiro o Teorema de Pitágoras. Então, nós temos essa definição aqui. Num triângulo retângulo é válida a seguinte relação. Aí nós temos aqui esse triângulo de lados A, B e C. O A aqui, como nós já sabemos, ele se opõe ao ângulo de 90 graus. Ele é chamado de hipotenusa. O B e o C são os lados que formam o ângulo de 90 graus aqui. São chamados de catetos. Então, o teorema diz que A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu também posso escrever que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Posso escrever essa relação assim também. Aí nós temos aqui esse exemplo, mas eu vou primeiro convidar vocês para discutirmos novamente aqui o exemplo 2, a respeito das razões trigonométricas. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui essa situação, que eu vou chamar aqui de O, aqui de A. Aqui essa extremidade eu vou chamar de A', e vou juntar aqui, vou conectar aqui essas extremidades com um segmento aqui perpendicular, formando 90 graus aqui com o segmento AO, 90 graus aqui. Então, os matemáticos aqui eu vou colocar um ângulo. Perceberam o seguinte, pegaram esse segmento, por exemplo, que vai de A até A1, né? Chamei de A1, e dividiram pelo segmento que vai de O até o A1 aqui, Veja bem, nós temos aqui o cateto que se opõe, formou um triângulo, o ângulo alfa aqui, tá? Chamei de alfa, dividido pela hipotenusa, que é o segmento que vai de O até A1 aqui, Eles perceberam que essa divisão dava um valor tal aqui, né? Eu vou chamar esse valor de K. A mesma coisa fizeram também o seguinte, eles dividiram aqui, por exemplo, o segmento que vai de O até A pelo segmento que vai de O até A1. E chamaram isso daqui, né, perceberam que dava um resultado, e vamos chamar de K1, por exemplo. Bom, então se a gente prolongar aqui, vou prolongar isso aqui também. Ficou muito igual aqui, mas tudo bem. E agora eu tenho essas duas extremidades. Eu vou chamar isso aqui de B, e aqui eu vou chamar de B1. Se eu conectar aqui, juntar isso daqui, de forma tal que ele seja paralelo a esse, então aqui também é 90 graus. Os matemáticos perceberam que a divisão agora, B até B1 aqui, B que vai até B1 e O que vai até B1. O cateto que se opõe aqui a esse ângulo, dividido pela hipotenusa que vai de O até B1. Perceberam que dava o mesmo valor K aqui, Estou chamando de K para não falar um número real qualquer. Por exemplo, se estivesse dando 5 aqui também ia dar 5. Se o ângulo continua o mesmo e a gente só prolonga aqui esses lados, que formam esse ângulo. Se eu prolongar aqui de novo, vou chamar aqui de C, e aqui também, e aqui formando 90 graus. Aqui eu vou chamar de C1. Então, se a gente pegar aqui o cateto que se opõe ao ângulo alfa, C, que vai até C1, dividido por O, que vai até C1. Então, C até C1 é o cateto que se opõe ao ângulo, dividido pela hipotenusa de C1 até O até C1. Perceberam, novamente, se, por exemplo, aqui for um valor 5, vai continuar dando 5. Ou seja, você pode ir prolongando esses lados aqui e dividindo o cateto que se opõe à hipotenusa. Como você aumenta esse cateto, a hipotenusa aumenta de forma proporcional. E isso ocorre também com o cateto oposto aqui. Essa altura ela vai aumentando. Então, voltando aqui a essa outra razão, eles perceberam também que isso estava ocorrendo nessa situação. Se eu pegar aqui de O até B, eu vou até apagar isso aqui. Se eu pegar aqui de O, que vai até B, dividido por O, que vai até B1. Ou seja, esse cateto que toca no ângulo, chamado de cateto adjacente, que está ao lado, dividido por O até B1. E se eu pegar o cateto que vai de O até C, foi até onde eu fiz, dividido por O até C1, o segmento OC1.
Ou seja, esse cateto adjacente aqui por esse cateto adjacente. Ó, perceba que eu tenho de O até A dividido por OA1, de O até B dividido por OB1, de O até C dividido por OC1. Esses valores encontrados serão os mesmos. Ou seja, eu estou chamando de K1 aqui. Ó. Então, esse K1 aqui ele é chamado de cosseno. O que é o cosseno, então? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se você for prolongando aqui, ó, e unindo esses prolongamentos com um cateto que é perpendicular ao cateto adjacente, o cateto oposto sendo perpendicular, formando 90 graus aqui, o resultado será sempre o mesmo. O mesmo ocorre com essa situação aqui, ó, que nós acabamos de montar aqui. Ó. Então, aqui sempre será o mesmo. E a gente pode prolongar isso aqui e novamente fazer esse teste, dividir o cateto que se opõe pela nova hipotenusa, que vai até a extremidade gerada aqui, vai dar o mesmo resultado. E esse K aqui ele é chamado de quê? De seno. Para não prolongar muito essa explicação, a mesma coisa ocorre se você dividir esse cateto que se opõe pelo cateto adjacente. Ó. Se eu pegar de A até A1 dividido por OA, e se eu pegar aqui também de B até B1 dividido por OB, e se eu pegar de C até C1, o último aqui, né, que se opõe, por OC, vai dar também uma constante igual. Vou colocar aqui, igual. Eu vou chamar aqui de K2. Então, o cateto que se opõe dividido pelo cateto adjacente, o nome que recebe para essa razão é a tangente. Bom, então voltando aqui nos exemplos, o número 1 aqui pede assim, determine o valor da incógnita em cada caso. Isso aqui é básico, né, para a gente resolver, é o teorema de Pitágoras. Esse triângulo é aquele triângulo pitagórico que eu falei para vocês, que não há necessidade nem vocês perderem tempo com esse cálculo. É aquele triângulo de lados 3, 4 e... Vamos lá, né? Então, o que diz o teorema? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha aí, ó. A ao quadrado vai ficar 9 mais 16. A ao quadrado igual a 25. Vou colocar uma setinha aqui. A é a raiz de 25. Eu nem vou utilizar a expressão mais ou menos aqui, até porque nós estamos buscando o comprimento do lado de um triângulo. Então, só serve a raiz positiva. A raiz de 25, 5. Portanto, 5 unidades de comprimento. Letra B. Agora aqui, pessoal, veja bem, ó, a nossa incógnita, o C, é um cateto. Não é a hipotenusa. Muita gente erra isolando esse C. Escreve lá C ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Está errado. Quem é que você vai isolar? É o 10, certo? Fica 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos. Então, eu posso escrever também o seguinte. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 8 ao quadrado, 64. O 10 ao quadrado é 100. Então, vai ficar C ao quadrado igual a 100, o 64 passa para lá, menos 64, C ao quadrado, você tem 100, tira 64, fica 36. Passa a raiz de 36, então C igual a raiz de 36, 6. Portanto, C igual a 6 unidades de comprimento. Exemplo 2. O 2, ele pede, obtenha a medida do menor lado do triângulo abaixo. Então, eu vou calcular esse N aí e determinar quem é o menor lado. É óbvio que onde está tirando uma unidade é o menor lado, porque olha só, eu tenho lá a hipotenusa que é n mais 1, ou seja, se n, por exemplo, vale 10, um exemplo, então fica 10 mais 1 que dá 11. O próprio n sendo 10, né, eu tenho 10. Agora, n menos 1 seria 10 menos 1, sendo n o valor de 10. Então, a gente vai montar aqui, ó. Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que hipotenusa ao quadrado, n mais 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. N menos 1 ao quadrado mais n ao quadrado. Quem sabe produto notável já desenvolve isso aí rapidão, né? Vamos repetir aqui duas vezes usar a distributiva. Então, aqui é n menos 1 vezes n menos 1 mais n ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 dá mais n vezes mais 1 vezes n dá mais 1n. Esse 1 não precisa colocar, assim como eu não coloquei aqui também, né? E 1 vezes 1 aqui, que dá mais 1. Mesma coisa aqui, distributivo aqui também, ó, faz assim. Então, vai ficar n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, menos 1 vezes n dá menos n, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mais n ao quadrado. Olha só, pessoal, esse n ao quadrado aqui, ó,
com esse n ao quadrado, a gente pode cortar, porque quando você passa ele para cá, fica que jeito? Fica n ao quadrado menos n ao quadrado. Então, eu posso eliminar esse n aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui esse n ao quadrado com esse n ao quadrado. Repare que eles são positivos. Ah, mas você está cortando positivo. É que um está após a igualdade, ok? Quando eu passo ele para cá, ele fica negativo. Fica n ao quadrado menos n ao quadrado. Então, a gente pode fazer isso. Agora, se tivesse antes da igualdade, aí um teria que ser n ao quadrado e o outro menos n ao quadrado. É o que iria ficar, né? Mas a gente já adiantou aqui, já cortou. 1n mais 1n dá o quê? 1n mais 1n, 2n. Agora, esse 1 mais 1 aqui com esse mais 1 aqui, a gente pode eliminar também, pessoal. Eu vou cortar aqui, ó. Então, aqui dá 2n. Aqui, no segundo membro, eu tenho menos n com menos n. Olha só, menos n com menos n, menos 1n dá menos 2n, mais o n ao quadrado. Ah, eu posso cortar menos 2n com esse 2n? Não, esse menos 2n está depois da igualdade. Quando a gente passa ele para o primeiro membro, ele passa positivo. Então, fica 2n mais 2n. Então, por isso é que não pode. Se ele fosse positivo aqui, poderia. É a mesma situação que eu expliquei do n ao quadrado aqui, do mais 1 e do mais 1. Então, aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Eu vou passar esse 2n para lá, ó, vai ficar 0 aqui. Ou então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó, tudo isso aqui, e vou escrever aqui já na ordem decrescente. Ó. N ao quadrado menos 2n igual a 2n. Repare que eu fiz uma mudança. Olha só, peguei o segundo membro, passei para o primeiro membro. Peguei o primeiro membro, passei para o segundo membro. Quando você muda tudo instantaneamente, não precisa mudar o sinal. Eu só inverti aqui, ó, coloquei o n ao quadrado que estava na última posição aqui no segundo membro, coloquei aqui na primeira, mas não mudei o sinal. Quando você muda tudo de lugar, não precisa mudar o sinal. Então, agora eu tenho n ao quadrado menos 2n. Agora, esse 2n que está após a igualdade, quando eu trago somente ele, aí muda o sinal, ó. Ficou quem aqui? Ficou 0. Então, n ao quadrado, menos 2n com menos 2n dá menos 4n. Sinais iguais, só me conserva o sinal. Ou aqui você resolve por soma e produto, ou fórmula de Bhaskara, ou ainda você pode resolver por fatoração. Vamos resolver por fatoração, né? É bem mais rápido. Bom, então, quem é comum aqui nesses dois termos aqui é o n. O n aparece nos dois termos. O menos aqui do 4 separa os dois termos. Então, eu vou colocar o n em evidência. Abre parênteses, fecha aqui, igual a 0. Então, n ao quadrado dividido por n. N é como se tivesse elevado a 1. 2 menos 1 dá n elevado na 1. Agora, menos 4n dividido por n, esse n com esse n aqui, ó, n elevado na 1, 1 menos 1, 0. Então, fica menos 4 aqui. Menos 4n dividido por n, o n com o n corta, fica só o menos 4. Então, eu tenho o n que é igual a 0 e o n menos 4 também é igual a 0 aqui, ó. A seta não foi lá. Então, n igual a 0 ou n menos 4 igual a 0. Esse menos 4 passa para lá, n igual a 4. Então, eu tenho dois possíveis valores, que são as duas raízes dessa equação incompleta do segundo grau. N sendo 0 e n igual a 4. Então, vamos lá, pessoal. Se você pegar uma trena e for medir um triângulo, tá? Vai lá, esticou a trena, está medindo, ou uma régua. Tem como a gente medir e falar, não, deu 0 a medida? Não tem. Se é lado de um triângulo, se forma um triângulo, essa figura geométrica plana, não pode ser 0 e nem valor negativo. Então, o que vale aqui para a gente é n igual a 4. Então, esse n igual a 0 aqui está descartado. Portanto, n igual a 4. Bom, a nossa resposta agora, ele quer o menor lado. Vamos lá. O menor lado, ó, olha só, se o n é 4, 4 mais 1 aqui dá quanto? 5. Se o n é 4, aqui vale quanto? 4. N4. Se o n é 4, 4 menos 1 aqui fica quanto? Fica 3. O menor lado mede 3 unidades de comprimento. Vamos para o próximo. Bom, aqui a gente volta de novo nas razões trigonométricas. Eu coloquei aqui para a gente treinar isso aqui, ó. Então, se eu tenho alfa aqui, ó, o ângulo representado é esse. É claro que aqui tem um ângulo, mas só interessa para a gente esse aqui, ó. Então, se eu tenho aqui, ó, o ângulo representado, o ângulo alfa, esse cateto que está de frente, ele se opõe. Aqui é o cateto o quê? Oposto. Esse lado maior da figura é o que se opõe a 90 graus. É chamado de quê? Hipotenusa. Só para a gente treinar. E esse cateto que está ao lado aqui é chamado de quê? De adjacente. Eu vou colocar ADJ. Bom, esse cateto aqui, pessoal, está se opondo a beta. Então, ele é o cateto agora chamado de cateto oposto. Repare que os nomes eles vão mudando aí por causa disso. Depende de onde está representado o ângulo. Aqui nunca muda, ó.
se opõe a 90 graus é a hipotenusa. Tá aqui, hipotenusa. Aqui é o cateto o quê? Adjacente, ok? Vamos para o exercício agora. O exemplo aí das razões trigonométricas. Seno de alfa. Então, interessa para a gente aqui é alfa. Então, olha só, pessoal. Alfa está aqui. Então, aqui é o cateto oposto. Aqui é o cateto adjacente. E aqui é a hipotenusa, nunca muda. Ó. Hipotenusa é o lado que se opõe a 90 graus. Então, seno, lembra lá das razões trigonométricas? Eu já tinha até dito ali, eu tinha feito na tela anterior. Só catoa. O que é o seno, pessoal? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Seno de um ângulo aqui. Eu não especifiquei nada aqui. Aqui a gente vai fazer. O cosseno seria o que? O cosseno do ângulo. Cosseno lá do ângulo alfa, do ângulo beta, seria quem? O adjacente dividido pela hipotenusa. E esse to aqui, da nossa dica, só catoa, seria a tangente do ângulo. Vou escrever aqui TG, né? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza. Então, vamos lá. Seno de alfa. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno aqui, ó, seno de alfa, cateto oposto, vale quanto? Vale 8. Então, aqui vai ficar 8 sobre a hipotenusa, que é 10. Dá para simplificar isso aqui, ó, por 2. Vamos simplificar. Vai dar 4, 10 por 2, que dá 5. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa. O adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo alfa, cosseno de alfa. Então, vai ficar 6 adjacente pela hipotenusa. Simplificando aqui por 2, vai ficar 6 por 2 que dá 3, 10 por 2 que dá 5. A tangente é o oposto pelo adjacente. A tangente de alfa, o que se opõe a alfa aqui é quanto? É o 8 dividido, isso aqui é uma igualdade, ó. Ficou mal aqui, né? Igual, então é 8 sobre 6, oposto pelo adjacente. Dá para simplificar isso aqui por 2 também, né? Simplificando, vai ficar 8 por 2 que dá 4, 6 por 2 que dá 3. O seno de alfa pelo cosseno de alfa. Seno de alfa, pessoal, seno de alfa deu quanto aqui? Ó? 4 quintos. Vou fazer uma seta aqui para a gente fazer aqui mais aqui na frente. 4 quintos é o seno de alfa, dividido pelo cosseno de alfa. Olha só o que vai virar isso daí, essa razão, seno de alfa pelo cosseno de alfa. Deu 3 quintos aqui. Ó. Só de fora com de fora, de dentro com de dentro, já mata rapidão isso aqui, viu? Então, vai ficar 4 vezes 5, que dá 20, e 5 vezes 3, que dá 15. Simplificando aqui por 5, olha, ó, 20 dividido por 5 dá 4, 15 por 5 que dá 3. Repare aqui, ó, 4 terços aqui, 4 terços aqui, a tangente de alfa. Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno, ok? Já que a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, nós iremos encontrar a mesma razão. Agora aqui uma relação fundamental da trigonometria, que mais adiante nós estudaremos também. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. O seno ao quadrado de alfa, repare o resultado que isso aqui vai dar. É 4 quintos ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de alfa, que é 3 quintos ao quadrado. 4 ao quadrado, isso aqui vai dar 16, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. Olha só, pessoal, 16 mais 9 dá 25. Toda soma e subtração de frações, se os denominadores forem iguais, você soma o numerador e conserva o denominador aqui. Ó. E 25 dividido por 25, a mesma coisa pela mesma coisa dá 1. Então, essa é uma das relações fundamentais da trigonometria. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre dará 1, ok? Vamos agora para essa segunda parte aqui. Ó, o seno de beta agora. Eu vou apagar aqui, porque olha só, agora o beta, aliás, eu nem vou apagar para a gente enxergar isso aqui com a cor vermelha. O cateto que se opõe ao ângulo beta agora é o 6, ó, tá vendo? Então, o 6 aqui era adjacente do alfa, ele é o oposto de beta. Vou colocar bem aqui, ó, oposto. E esse carinha aqui, o 8 que está colado nele, é o adjacente. Vamos lembrar aqui para a gente não errar lá, né, no cálculo. Então, vamos lá, seno. Seno lá na nossa dica, só catoa, lembra? O seno é o oposto pela hipotenusa. Então, o oposto a beta é o 6. Hipotenusa não muda, continua sendo 10. Dá para simplificar por 2. 6 por 2 que dá 3. 10 por 2 que dá 5. Repare que o seno de beta é o cosseno de alfa, tá? Ok? Eles são complementares. Depois a gente discute isso. O cosseno de beta agora. Cosseno adjacente pela hipotenusa. O adjacente a beta vale 8. Então, vai ficar 8 aqui, ó. Sobre a hipotenusa que não muda, continua sendo 10. Dá para simplificar por 2. Então, 8 por 2 que dá 4.
10 por 2 que dá 5. 4/5. Olha o cosseno de beta para o seno de alfa aqui, ó. Repara aí, pessoal. Aqui, ó. Tangente agora. Tangente é o que é? Oposto pelo adjacente. Tangente, o oposto de beta é 6. Pelo adjacente, que é adjacente a beta, é o 8. Então, aqui é a igualdade. Vai dar para simplificar por 2. 6 por 2 que dá 3. 8 por 2 que dá 4. Agora, seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Agora, aquela mesma historinha aqui, ó. Veja bem o que vai ocorrer. Seno de beta deu 3/5. Tá aqui, ó. Dividido pelo cosseno de beta, que é 4/5. Olha aí, ó. Pra gente matar isso aqui, é de fora com de fora, de dentro com de dentro. 3 vezes 5 que dá 15. 5 vezes 4 que dá 20. Dá para simplificar isso aqui por 5. 15 por 5 vai dar 3. 20 por 5 que dá 4. Olha aí, pessoal. 3/4 aqui é a tangente de beta, ó. 3/4 aqui também, ó. Então, tangente é cateto oposto pelo adjacente, é seno dividido por cosseno, ok? Vamos fazer aqui a letra J bem aqui. Agora, o seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. A relação fundamental que eu tinha dito no exemplo da letra E. Então, seno ao quadrado de beta. Seno de beta deu 3/5. Então, aqui é 3/5 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de beta, que deu 4/5. Então, vocês já perceberam no exemplo anterior e já sabem quanto que vai dar isso. Vai dar 9 aqui. 5 ao quadrado, 25. Aqui, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 25. Somando isso, deu 25 sobre 25, né? De novo, gente, adição, subtração de frações. Denominadores iguais, conservei o 25. Olha aí, só peguei e repeti. E soma aqui, ó, os numeradores. 25 dividido por 25. Essa divisão, né, numerador pelo denominador, dá 1 aqui, ó. Ok? Aqui ficou um pouco ruim, mas eu creio que vocês conseguem entender. Então, valeu. A próxima tela são as atividades. Eu vou postar também lá no grupo as atividades. Ah, tem mais um exemplo aqui ainda. Vamos lá. Obtenha o valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo θ. Então, gente, se eu quero, por exemplo, o seno de θ, aí a gente tem que lembrar daquela dica lá, ó, só, cá, toa. Só aqui, ó, oposto pela hipotenusa. O cateto que se opõe, eu não sei quem é y. Então, a gente vai ter que usar Pitágoras aqui primeiro. O que diz o Pitágoras? Bem aqui, ó. Então, temos uma incógnita aí que é o y. Temos os dois outros lados, então é possível aplicar Pitágoras. Y ao quadrado mais 15 ao quadrado, a soma dos quadrados catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados catetos. Só escrever ao contrário para que a incógnita fique no primeiro membro. Y ao quadrado, 15 ao quadrado, se você fizer vai dar 225. 17 ao quadrado, 17 vezes 17 dá 289. Y ao quadrado igual a 289. O mais 225 passa para lá, menos 225. Então, y ao quadrado é igual. Se você subtrair aí, ó, 25 de 89, vai dar 84, 64. Então, 200, tira 200, né? Então, fica 64 aqui, ó. Já fiz rapidão aqui. Então, a raiz de 64, que vai dar 8. Repare que eu não estou usando a expressão mais ou menos aqui, só interessa a raiz positiva, é o lado, o comprimento de um triângulo. Então, y aqui vale 8. Então, pessoal, seno, esse 8 é o cateto que se opõe, é o cateto oposto. Esse carinha aqui é o adjacente, que está ao lado, né? Adjacente quer dizer ao lado do ângulo, e aqui é a hipotenusa. Então, seno de θ, o seno vai ser o quê? Oposto, que é 8, pela hipotenusa, tá aí, ó. Cosseno, ele pede também cosseno de θ. Cosseno de θ é o adjacente pela hipotenusa. Olha aqui nossa dica aqui do SOCATOA. É o adjacente 15 dividido pela hipotenusa, tá aí, ó, 17. E a tangente de θ, TG, tan, tá? Pode usar TAN também, se quiser. É o oposto pelo adjacente, é 8 sobre 15, ok? Valeu, pessoal, são aí as razões trigonométricas. Essa é a atividade 1, pausa o vídeo, eu vou postar lá no grupo também. Atividade 1, atividade 2, tá? É um pouquinho agora pesado aí, porque a gente precisa fixar bem esses conceitos aí, pessoal. Atividade 3, atividade 4. Repare que à direita aí da atividade 3, as opções VOF. Aí vem a atividade 4, atividade 5, tá? Vou estar postando lá para vocês. Atividade 6, atividade 7. Então, é isso, pessoal. Valeu, hein?